costurar fazendo as minhas coisas para ir para a escola, sabe? Bolsa, estojo para colocar lápis. Então eu pegava a máquina da minha mãe e fazia. E não foi ela que me ensinou, porque hoje eu ensino ela a costurar. Ela nem entende muito, assim. Então eu ensino ela a costurar. Assim, eu acho que é um dom. De mim veio de dom, né? Assim, porque eu não tive que fazer cursos e tal. Depois eu fui fazendo, mas para mim aprender, eu aprendi meio que por rumo, assim, sozinho. Tanto é que a minha vida inteira eu trabalhei como costureiro. Uma vez ou outra, assim, eu tentei fazer outra coisa, mas não consegui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá para ouvir bem, certinho? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre precificação. Mas a precificação que nós vamos falar hoje não tem a ver tanto com o valor do real em si. Porque eu percebi uma coisa, observando o grupo nosso ali, onde a gente tem mais contato ali, e ontem também eu observei uma coisa, então eu mudei totalmente o que eu estava planejando falar aqui hoje. Eu percebi que precificar, não sei se é porque vocês acompanham demais a Leila, vocês estão sabendo, a maioria aqui. O que eu percebi é que vocês têm vergonha e medo de falar preço para os clientes. Eu percebi que vocês, na hora de falar o preço, tanto é que algumas perguntas de ontem foi sobre isso. Ah, mas na hora que eu vou falar o preço, o cliente fala que está caro. Ah, mas eu não tenho coragem de falar esse preço para o cliente porque eu acho que está caro. Aí já vem um problema grande para a gente resolver e começar a nossa aula de hoje. A gente tem que aprender a não pensar, a não se colocar no lugar do cliente nessa questão. Porque tem clientes que têm condições de pagar muito mais do que você tem condições. Um exemplo, acho que ontem, ou foi no grupo hoje, uma pessoa falou assim, eu não tenho coragem de pagar R$160 em acho que era um blazer, uma coisa assim que eu vi lá no grupo. Só que eu não posso pensar desse jeito. Eu tenho que me colocar no lugar de artesão, no lugar do costureiro, no lugar da profissional, do profissional que está oferecendo o trabalho. Eu tenho que me colocar nesse lugar para entender o meu esforço, o meu trabalho, a minha mão de obra, o meu tempo gasto, os meus materiais gastos, e não me colocar no lugar do cliente. Porque você não sabe qual é o preço de imediato, já vai com isso na sua mente. Todas as vezes que você for precificar, todas as vezes que você se aproximar do seu cliente para falar sobre valor, não se coloque no lugar dele em questão de dizer, eu não teria coragem de pagar esse valor. Porque senão você nunca vai ter coragem de falar o preço que você acha justo, porque você entende o valor do seu trabalho, mas a pessoa lá não entende. Só que a pessoa que está lá, que foi procurar o seu serviço, lembra ontem que a Leila deu um exemplo de uma pessoa, que eu não, acho que é uma tal de Aline que faz sobrancelha, que ela cobra 22 mil, 12 mil para fazer uma sobrancelha? Você aí falou, nossa, que absurdo, eu não tenho coragem. Mas, se você parar para pensar, tem muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que tem coragem de fazer isso assim, piscando, sabe? Ela nem... É porque ela está ali procurando aquele serviço, porque ela gostou daquele trabalho, ela ouviu falar daquele trabalho, ela entende que aquele trabalho é bom, ela sabe que aquilo lá é o necessário para ela. Então, nunca se coloque no lugar do seu cliente nesse tipo de pensamento. Eu não tenho coragem de pagar isso, será que ele vai ter? Não, só lembre da sua mão de obra, só lembre do seu tempo, só lembre do que você fez para chegar no final daquela peça para entregar ao seu cliente. Pensa em tudo isso, aí você vai ter coragem. Não se coloque no lugar dele de falar, eu não tenho coragem de pagar isso, porque senão você não vai ter coragem de precificar. O valor necessário para cobrir todos os seus gastos e você tirar a sua lucratividade nisso. Então, o primeiro ponto de hoje é isso, é entender que a gente não pode pensar como um cliente, nesse quesito, na questão de precificação. Sempre pensa no seu trabalho antes, no que você fez, no que você gastou e no tempo que você gastou ou que você vai gastar naquela peça de roupa para precificar e chegar até o seu cliente e dizer, o valor é tanto. E sempre firme, sabe no que você vai falar, sem titubear, sem olhar para os lados, olhando no rosto, se for ali pessoalmente, sempre olhando no rosto, falar, o valor é tanto. E já espere uma pergunta, mas por que vai ficar tanto? Sempre espere essa pergunta e sempre anote tudo. Quando o seu cliente chegar, quando ele falar por que vai ficar tanto, você já tem o que dizer para ele, vai ficar tanto, porque o material ficou tanto. Fale com toda a educação e leve o tempo necessário. Fala assim, o material ficou tanto, eu gastei tantas horas para fazer, a minha máquina ficou ligada essas horas, a minha energia, se for necessário. Mas se você chegar ali com firmeza e falar, ficou tanto. Mas ficou esse tanto por quê? Aí você explica. Mas se ele não perguntar nada, você já ganhou o cliente ali, então seja firme. Depois você resolve a questão, mas por que ficou tanto? Só tenha isso preparado, sempre preparado. Então nunca se coloque no lugar do cliente nesse quesito, tá bom?
Então, o que eu observei no grupo ontem, nessa live de ontem, e no grupo hoje também eu percebi algumas pessoas ali falando sobre isso, e ontem também, falando isso. Ah, mas será que eles têm coragem de pagar esse preço? Ah, mas eu não tenho coragem de cobrar, mas eu sei que vale isso. Eu sei que vale isso, mas eu não tenho coragem de cobrar. Sabe por que você não tem coragem de cobrar? Porque você se coloca nesse quesito, com esse pensamento no lugar do seu cliente. Não pode acontecer. Nunca pense assim, porque às vezes o seu cliente tem muito mais condições do que você, e você não sabe. Às vezes o seu cliente sai meia hora ali para comer em um restaurante ou num barzinho, e ali ele gasta R$300 em meia hora. E você acha que ele está preocupado? Ele não está. Então nunca se coloque no lugar do cliente nesse quesito. Desde que você esteja justa com o seu trabalho, no valor da sua mão de obra, não se preocupe, porque se você faz as contas certinho, se você está cobrando o valor do gasto total que você teve ali certinho, não tem por que ter medo, fale sem medo. Essa tabela que a Leila tem é muito boa, é ótima, mas ela sempre fala, não sei se vocês prestam atenção, mas com certeza sim, ela sempre fala, gente, essa tabela é para a minha realidade aqui. O valor da barra é tanto, o valor do ajuste é tanto, o valor da troca de zíper é tanto. Você que está aí, cada um mora na sua região, você entende, sabe qual é o valor de uma troca de zíper aí que normalmente as costureiras cobram. Ah, a costureira aqui cobra R$15 para trocar um zíper, é um absurdo, você acha um absurdo, não acha? Então não tem por que você cobrar R$15. O que tem que acontecer? Ah, a Leila passou uma tabela que a troca de zíper é R$40. Mas aqui, na minha região, R$40 seria um preço muito alto para mim cobrar. Então, o que eu faço? Faz uma pequena pesquisa. Pega a tabela da Leila, se inspire nisso, faz uma pequena pesquisa aí das costureiras, que a gente faz isso, das costureiras ao redor mais próximo de você, vê mais ou menos o preço que elas cobram e o porquê que elas cobram só isso, porque cobrar R$15 para você ligar a sua máquina eu já acho um absurdo. Faz uma pesquisa, vê o porquê que elas cobram só isso, e ali você faz uma média de preço. Vê o tempo que você gasta, igual a Leila especificou ali, tantas horas de gasto, especifique o valor da sua hora de trabalho. Por que as pessoas que trabalham de CLT, na hora de assinar o contrato de trabalho ali com carteira assinada, já vem especificado o valor da hora de trabalho daquela pessoa? Porque o correto, ali o patrão, o dono da empresa, ele não vai ter, porque ali já está embutida todas as contas de gastos, todas as multas, todos os impostos que o patrão daquela pessoa vai ter que pagar para o governo, o que aquela pessoa vai dar de gasto para aquela empresa. Então, ali naquela hora, que é um custo que é variável para determinadas áreas e para outras não, ali, naquela hora, ali, naquele custo de hora, está determinado todo o gasto que aquele funcionário vai dar e lucratividade também. É o que você tem que fazer. Por exemplo, a Leila sempre dá exemplos de hora. Então, a gente vai usar isso como uma tabela. Por exemplo, para me trocar um zíper, eu gasto 2 horas, por exemplo. Quantas de vocês sabem o valor da sua hora de trabalho? Faz assim com a mãozinha, assim, para mim ter uma ideia. Quantas de vocês sabem o valor da hora do seu trabalho? Já chegaram a fazer alguma conta? Óbvio, uma pessoa ali, levantou a mão. A maioria não sabe. Por quê? Porque nunca parou para ter uma previsão de gasto que ela vai ter no fim de mês. Para mim chegar na minha hora de trabalho, no tanto que eu vou ter de gasto e o tanto que eu vou cobrar na minha hora de trabalho, eu tenho que pegar os custos fixos mais os custos variáveis. Eu vou explicar algo meio técnico agora, mas já a gente vai mudar a abordagem da aula e vai ficar um pouco mais legal para a gente participar. Custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos é o que todo mundo tem, aluguel, energia, internet, que ninguém mais faz nada sem internet, e você que é costureira que não usa a internet, você está erradíssima. Use a internet a seu favor, use as redes sociais a seu favor, principalmente o Instagram, o Facebook para fazer anúncio pago, e o Instagram para mostrar o teu trabalho é essencial para você crescer. Eu moro aqui em Guariba, interior de São Paulo. Eu tenho um cliente de Ribeirão Preto, que é 45 km de distância daqui. Eu tenho um cliente de Jaboticabal, que é 25 km de distância, cliente fixa. Eu tenho um cliente de Sertãozinho, que me traz concertos, constantemente, porque eu uso a minha rede social. Então, a internet ela vai entrar como um gasto fixo. Entendeu? O que são gastos variáveis? Gastos variáveis é tecido, é tudo aquilo que você usa para trabalhar. Tecido, linha, aviamentos, tudo que entra de novo e sai. Ah, hoje está um valor por causa desse gasto, mas amanhã eu não vou ter. Isso é um gasto variável. Bom, gente? Então, vocês têm que aprender a entender os custos fixos e os custos variáveis da sua empresa. E outra coisa, mais um ponto. Você também tem sempre que entender que o seu ateliê é a sua empresa
Então você vai ter os gastos do seu ateliê e você não é a sua empresa. Você vai ter os seus gastos. Então, desses custos fixos e desses custos variáveis, você vai tirar tudo aquilo que tem que pagar as contas do seu ateliê, as contas das suas máquinas, tudo aquilo que é gasto ali dentro do seu ateliê. E para você não ficar sobrevivendo, não ter o dinheiro que entrar, não ser só para pagar essas contas fixas, você ter a sua lucratividade, o seu salário. Então, você tem que ter uma meta. Você tem que, nem que se começar por, não sei qual é a realidade de cada um que está aqui hoje, mas nem que se você começar no primeiro mês, tirar R$500 livre para você. Porque hoje em dia, a maioria das costureiras que eu conheço não consegue tirar R$500 livre. Eu pergunto para ela assim, quanto que você ganha por mês? Eu ganho até 5, 6, 7 mil. Mas quanto que fica livre para você? Ela não sabe me dizer, porque ela mistura tudo. Ela pega as contas do ateliê, ela pega as contas de casa, e ela coloca tudo no mesmo pacote, paga tudo de uma vez, não separa nada. Então ela não tem como precificar a peça, porque ela não consegue separar os custos fixos dos custos variáveis e disso tirar a lucratividade dela. Ela não consegue. Porque ela não consegue fazer essas contas. Primeiro de tudo, para você conseguir precificar, agora eu estou falando de questão de valor mesmo, de dinheiro, precificar, usando a tabela da Leila, primeiro de tudo você tem que ter essa média de todos os serviços que você vai fazer ali. Todos os serviços que você tem que fazer, barra, conserto de zíper, ajuste de lateral, ajuste de alça, ajuste de blazer, você tem que ter uma ideia, mais ou menos, faça uma pesquisa, se esforce, faça uma pesquisa e veja quanto é que as costureiras ao redor cobram. E tenha algo de diferente para mostrar e explicar para as pessoas entenderem o porquê que o seu preço é um pouco mais elevado delas. Porque senão você sempre vai perder realmente. Eu não tenho coragem de colocar uma barra R$50 porque a minha vizinha ali cobra 15. Mas você tem que ter uma especialização e mostrar o porquê que a sua barra é 50 e a dela é 15, entendeu? E como que você vai fazer isso? Usando a internet, usando a rede social, usando o Instagram, sempre filmar, sempre mostrar o teu trabalho. Olha, hoje eu estou aqui fazendo essa barra, olha como que eu faço. Pega, sabe, umas cenas bonitas do vídeo, você passando aquela barra num lugar limpinho, bonito, e mostra o porquê que o seu trabalho é diferente do dela, que é um lugar cheio de trapo para tudo quanto é lado, ela lá de toda jogada, toda largada, sabe? Mostra uma diferença, para você já começar a cobrar um pouco a mais. Isso eu estou falando na questão da aula de ontem, lembra que a Lila falou sobre a gente se colocar no lugar que você quer que as pessoas te vejam. E para a gente chegar lá, a gente tem que começar do começo. Lembra que eu falei também que a primeira impressão é que fica, as pessoas vão chegar, olhar, conversar com você, vão te olhar de cima a baixo, vai falar assim, o valor dela não é barato. O valor dele não é barato. Eles vão entrar lá na sua sala de recepção ou dentro do seu ateliê, vão olhar de cima a baixo, nossa, olha que organizado, aqui tudo é limpinho, perfeito. Então o trabalho dela é excepcional. Olha como que ela é toda arrumadinha, olha a roupa dela, coloque a roupa, lembra que a Leila também sempre fala, faça roupa de risco fino. Risco fino que eu falo é roupa sempre de risco reto, nunca roupa colada. Claro que cada um tem seus gostos, mas a gente tem que sempre usar um meio termo. Nunca de mais, nunca de menos, sempre, sabe? Tudo na alfaiataria. A alfaiataria traz valor. Totalmente. Eu não gosto. Mas separe, por exemplo, eu, Jonathan, igual eu falei ontem, eu tenho de segunda e sexta para atender. Eu, de segunda e sexta, você não vai me reconhecer se você me ver aqui no meu dia a dia, no meu ateliê, eu costurando. Por quê? Porque as roupas mais finas, sabe? Tipo a alfaiataria, blazer, no calor, por exemplo, eu não consigo ficar costurando de blazer, todo de tênis, né? Eu não consigo. Então, o que eu fiz? Na minha realidade, eu consigo marcar os clientes, eu consigo atender somente por agendamento. Sabe qual é a única hora que eu não agendo? Eu pergunto lá na nossa conversa, via WhatsApp, ou via mensagem, ou via Instagram. Eu sempre pergunto assim, a roupa que você vai trazer, você já tem uma medida ou você acha que você vai ter que provar? A pessoa falando assim, eu acho que não vou ter que provar, eu nem marco hora, eu falo assim, só me avisa o dia que você vai poder trazer. Porque aí ela nem vai entrar. Porque ela já tem uma peça que eu vou usar como referência, então ela não vai precisar vestir a roupa aqui para me ver como que ela tá, então não preciso marcar. Então eu marco em qualquer dia da semana, entendeu? Na terça, na quinta, o dia que ela puder vir. Ou ela só me avisa, tô indo levar a roupa aí. Mas eu pergunto lá, você vai precisar provar a roupa, a calça, ou a blusinha, ou o vestido? Se ela falar que sim, aí eu marco ela na segunda-feira ou na terça. Aí eu sempre dou uma distância de 25 minutos a meia hora, os meus atendimentos é rapidinho, porque senão não dou conta. Só quando é algo mais elaborado, tipo fazer roupa mesmo, aí eu dou 1 hora de espaçamento lá na minha agenda. Mas aí, nesse dia, de segunda e sexta, se você me ver, eu vou estar de blazer, se você me ver, eu vou estar de roupa de alfaiataria que eu mesmo fiz, e eu sempre vou falar, se a pessoa chegar assim e falar, que blusa bonita que você tá, eu falo, fui eu que fiz, você gostou? Eu já falo, fui eu que fiz.
Eu sempre vou estar se eu tiver de bermuda, eu vou estar de bermuda de alfaiataria. Então, eu me apresento dessa forma, porque se as pessoas me verem assim, elas já vão esperar algo não tão barato de mim. Tipo, se eu falar para ela que a minha barra é 25, ela não vai se surpreender tanto, porque a recepção que ela teve lá, ela já entrou esperando isso de mim. Quando ela me viu, ela já esperou isso de mim. Pelos meus trabalhos apresentados lá no Instagram, tudo que eu mostro lá, tudo que eu faço, os vestidos que eu faço, ela já vai esperar isso de mim. Então, por isso, lembra lá no começo que eu falei que a maioria tem medo de falar o valor? É por isso que eu não tenho medo. Lá no grupo, hoje, uma moça colocou, não sei se vocês acompanharam lá, uma moça colocou um blazer lá, longo, um sobretudo. E ela perguntou qual era o valor que a gente cobraria para fazer. Aí eu falei que eu já fiz um parecido com aquele e cobrei R$800. Aí depois ela postou outra foto. Aí no outro, eu falei que eu já fiz, eu faço vários blazers daquele, sobretudo. E naquele eu cobro mais ou menos R$500. Só que na hora que eu abri a foto, para vocês verem, na hora que eu abri a foto, eu olhei na barra daquele blazer, estava todo na foto, tudo retorcido a barra. Sabe aquelas barras que você vai costurando e a máquina vai empurrando e vai retorcendo inteirinho? E ainda o bico do blazer, no finalzinho da costura, estava aberto. Entendeu? Aí, com aquilo, se a cliente viesse com aquela imagem, com aquela foto até a mim, e falasse assim, olha, esse blazer aqui lá na Shopee, fiquem atentas a isso também. Lá na Shopee, ou lá no Mercado Livre, lá tá R$30. Aí eu abro bem a foto, vejo alguma coisa ali, se eu consigo achar algum detalhezinho ali. Aí naquela foto eu já vi a barra toda retorcida, a finalização da costura no blazer aberto, o biquinho aberto. Aí isso eu já usei para falar assim para ela. Se fosse, no caso, se eu estivesse aqui na realidade falando com uma cliente, você tá vendo aqui? É por isso que lá é R$30. Olha o tanto de erro que tem aqui. Se você colocar esse blazer aqui do jeito que tá, do jeito que vai vir, você não vai conseguir usar. Você vai achar que o caimento não tá bom. Você depois vai procurar uma costureira para arrumar isso aqui para você. Sabe quanto que ela vai cobrar para arrumar isso aqui para você? Ela vai cobrar no mínimo R$180. Ou seja, você pagou R$50, R$60 que seja, em um blazer de um pano que não presta. E ainda por cima você vai ter que pagar mais quase R$200 para uma costureira que talvez vai ter que refazer de novo, porque vai ter que mexer no tamanho, porque refazer uma coisa, cortar e fazer de novo é outra coisa, já é outro valor. É como se eu estivesse fazendo outra barra. Aí vai ser outro valor. Então isso a gente já consegue também usar na hora que o cliente vem com foto, principalmente da Shopee, para a gente precificar, porque eles fazem isso. Eles têm o costume de pegar imagens lá da internet e acham que com a gente vai ser mais barato. Não é assim que acontece. Ah, vou pedir para tal fulano fazer porque eu acho que vai ser mais barato. E nunca, jamais, uma roupa sob medida nunca vai ser mais... Já deixa isso claro. Coloque sempre que vocês puderem, nos seus stories, no WhatsApp, no Instagram, sempre coloca lá, gente, roupa sob medida nunca vai ser mais barata do que roupa comprada. Jamais. Roupa comprada é feita sob produção. São 30 pessoas para lá no final sair uma camiseta. É impossível, não vai ser igual. O preço vai ser bem mais elevado. Nunca falo mais caro. Nunca fale, sempre fala elevado, sempre fale melhor, mais qualidade, entendeu? Nunca fala a palavra caro para cliente. O meu valor é mais elevado porque a minha peça é assim. O meu valor é mais elevado porque o meu material é melhor. O meu valor é mais elevado porque a finalização, o acabamento vai ser melhor e a sua peça vai durar mais. Mas sempre fala isso, o meu valor é mais elevado porque vai ser sob medida, porque vai ser para você, porque é especificamente para você. Ah, você tem um avantajamento aqui, principalmente as meninas que fazem academia. Elas sempre me procuram, porque as roupas padronizadas que tem, de confecções que tem por aí, não dá certo nelas, porque elas sempre têm quadrilzão, né, e cinturinha fina. Então, elas sempre têm que mandar ajustar a cintura, né, das calças, e elas não gostam. Então, elas sempre me procuram. Porque elas têm uma peculiaridade diferente. Elas não é um corpo padrão que os brasileiros têm. Elas têm um quadril enorme e a cinturinha fininha. Então, isso é mais alguma coisa que você pode usar. A minha roupa, o valor é mais elevado, porque a minha roupa vai se adequar ao seu corpo. Você não vai ter que ajustar, sabe? Sempre desse jeito. Sempre firme e forte para falar com o seu cliente. Nunca fique gaguejando. Prepare antes. Nem que você escreva. Nem que você pegue um papel e escreva tudo que você vai ter que fazer naquela roupa, porque antes do cliente chegar na tua casa, você já teve uma conversa com ele. Estou falando isso sobre roupa sob medida. A cliente te procurou via WhatsApp, te procurou via Messenger, via Instagram. E lá ela especificou o que ela queria, imediatamente você já vai lá pesquisar o que vai ser necessário naquela roupa, o tecido que vai ser usado, o gasto, o modelo que vai ser feito aquele vestido, e isso você vai ter palavras para falar com ela ali na hora e não vai ter medo de colocar seu preço, entendeu? Então é isso, gente. Ontem o que eu percebi
e hoje também, ali no grupo, foi medo de precificar. Ah, mas por que eu tenho medo? É porque, muitas das vezes, eu ainda não entendi os meus gastos, os gastos fixos e os gastos variáveis. Eu entendendo os meus gastos fixos, se o cliente falar assim, por que está tanto, você vai ter o que falar para ele, entendeu? Então, procure entender isso. Hoje, assim, é uma aula assim, pequena para a gente explicar tintim por tintim como fazer, como ver quais são os meus gastos fixos. O que eu posso falar para você hoje é isso. Os seus gastos fixos estão o seu aluguel, como a Leila sempre fala, eu vejo ela falando, a sua energia, a sua internet, que agora a internet é gasto fixo, tá, gente? Coloque isso na sua cabeça, a internet é necessário. A internet é seu cartão postal, você precisa dela. Você precisa dela principalmente para fugir das costureiras próximas de você. Talvez as costureiras próximas de você ali, ela consegue captar as pessoas porque o valor delas é mais barato. O trabalho delas, elas fazem bem barato, aquilo que você não aceita. Então, a internet vai entrar nessa hora e vai te ajudar a captar cliente de longe. Ah, mas como que eu faço isso? Mais uma vez, mostrando o seu trabalho. Mostrando você é a sua vitrine, mostrando o seu trabalho. Mostrando o seu dia a dia, se conectando com todo mundo. Mas faça anúncio pago também, sempre. Pega uma roupa que você fez, pede alguém para gravar. Invista nisso também, tá, gente? Não sei, dê um jeito, porque é essencial. É essencial você ter vídeos de você costurando e logo depois de você costurando, a finalização daquela roupa. Mas vídeo assim bonito, sabe? Pede para alguém te ajudar. Não sei, mas você precisa disso para conseguir usar tudo isso que a Leila fala. Sabe por quê? Porque, vamos supor, você é especialista em costura. Você é especialista em sob medida. Você é especialista em concertos. Os seus concertos são excepcionais. Só que se tiver 4 costureiras ali, uma na esquina, outra na outra esquina, outra na outra esquina, como que você vai conseguir ganhar dela se você não tem como mostrar o seu trabalho para aqueles clientes que vão até ela ou para clientes longe que vai vir até você? Entendeu? Talvez você mostrando o teu trabalho, aquela pessoa que sempre vai com aquela costureira lá na esquina que cobra R$15, ela vai entender que você costura melhor que ela. Porque tem, gente. Tem costureira que costura melhor que o outro. Eu já fui encarregado de fábrica há muito tempo. Na minha casa, eu já tive confecção há muito tempo. E a gente tinha que testar muita costureira. Então, a gente via algumas que sabiam fazer, mas não tinha capricho. E outras que não era tão rápida, mas tinha um capricho tão excepcional que você, às vezes, dava até vaga para aquela lá que não dava tanta produção, mas o capricho é uma coisa difícil de se adquirir. E produção, com o tempo, você consegue. Porque primeiro vem um capricho, depois vem a agilidade. Se primeiro de tudo eu tenho um capricho, quando o cliente está vendo o seu vídeo lá, futuro cliente vendo o seu vídeo, ele vai ver que você faz melhor do que aquela costureira que cobra R$15. Aí ele vai falar, tá, por isso que ela cobra R$50 uma barra. Olha que trabalho, olha que excepcional que ela faz. Entendeu, gente? Então, uma forma de você não ter medo de precificar é isso. Entender que você é melhor no que você faz, que você tem gastos, e sempre saber explicar para o seu cliente, para a pessoa que está ali perguntando por que o valor está assim, você ter o que falar para ele. Eu acho que a maioria que está aqui, se falar para mim assim, mas eu não tenho coragem de falar para o cliente esse valor. Mas se você tiver em mente, eu vou falar para ele que o meu valor é isso, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa disso, eu tenho certeza que você não vai nem titubear de falar para ele, o meu valor para fazer esse blazer aqui é R$600. R$600. Aí ele vai falar assim, nossa, mas por quê? Aí você já vai abrir a tua boca para falar, eu gasto isso para fazer, eu estou aqui te atendendo, você está tendo exclusividade, eu estou perdendo meu tempo, não. Eu estou aqui usando o meu tempo para falar com você. E sabe o que eu comecei a perceber? Que blazers, principalmente esses de linhos, mesmo que o linho é um material que não é tão elevado o valor dele, mas ele está em alta. Tudo que está em alta, vocês têm que ter isso em mente também. Tudo que está em alta muda o preço. Você tem as contas do seu valor fixo, do seu valor variável, e mais 40% de lucro em cima de tudo isso. Só que você tem que ter malícia o suficiente para entender o que está em alta e o que não está em alta, entendeu? Por exemplo, se você sempre acompanhar desfiles, sabe aqueles desfiles que tem por aí? Eu já vou chegar onde para vocês entenderem. Sabe aqueles desfiles que a gente vê e a gente fica assim, acho que eu vi a Leila mostrando esse dia no story. E fala assim, meu Deus, que horror, quem que usa isso? Ai, credo, quem que usa aquilo? Mas o que acontece ali, gente, é para mostrar o que vai ficar em alta. Por exemplo, tem um desfile, aquele ali, que eles lançam, principalmente os de Paris, que você vê ali da França. Você vê ali um desfile muito paetê. Muito, muito paetê. Isso significa que paetê, durante o próximo ano, vai estar em alta, entendeu?
Por exemplo, se naquele desfile ali você vê que as peças ali, todas, mesmo que horríveis, que não dá para usar, mas você vê que todas são feitas de linho, e isso significa que no próximo ano o linho vai estar em alta. Por exemplo, você vê aquele monte de vestido cheio de adereço, sabe aquelas que o ano passado, no desfile da Vogue, teve muito, os vestidos tudo com aqueles decotes, tudo em relevo, não sei se vocês chegaram a ver. E o ano passado ficou muito em alta. É esses desfiles que indica. Então, fique sempre atenta nesses desfiles. Teve muito paetê. Então, preste atenção. E quando o seu cliente chegar até você, falando de vestido de paetê, quando você for pesquisar no mercado, isso vai estar muito alto o valor. Ou o valor do material em si, ou o valor da peça final. O que é o valor da peça final? É o valor do mercado. Ou seja, quando eu falo valor do mercado, eu quero dizer no valor de compra que o cliente está fazendo ali. Por exemplo, o linho, ele é barato. Vocês vão concordar comigo que o linho é barato. Aqui, pelo menos para mim, linho é muito barato. Só que as peças de linho são muito caras. Por quê? Porque linho está sendo usado muito. É a mesma coisa que alimento. Ovo, por exemplo. Ovo, tudo que é fitness. Frango está ficando caro, gente. Por quê? Porque o mundo fitness está consumindo demais. Então, consome demais, vai ficando alto. Mesmo que o material ali continue o mesmo preço. Que às vezes também sofre alteração. Mas na questão de tecidos, você tem que reparar isso. Igual o blazer. O meu blazer não sai menos de 400, por quê? Porque todas as vezes que eu vou pesquisar, não pesquise em Mercado Livre, gente. Não pesquise em Shopee o valor. A cliente vai te mandar uma foto. Ela te mandou a foto do blazer que você quer. Você vai pegar essa foto, baixar no seu celular, vai lá numa ferramenta que se chama Google, não no Google Chrome. Lá no Google normal do celular tem uma câmerazinha do lado. Não sei se vocês já viram. Se você clicar lá, quando abrir aquela câmerazinha, vai mostrar todas as imagens que tem no seu celular. Você clica sobre a foto que a cliente mandou. Aí o Google vai te fazer uma pesquisa aonde está aquela roupa que ela pesquisou. Todas as vezes que as minhas clientes mandam para mim a foto de um blazer ou de um vestido, tirando o Mercado Livre e tirando a Shopee, no site original, da onde foi feito aquela roupa, aquele blazer está ali custando R$800. Aí o mesmo blazer, lá no Mercado Livre, está custando 250. Porque aí tem a questão de demanda, aí já é outra coisa. O que você precisa entender? O que você precisa entender é que você vai fazer algo sob medida. Então, não use preço do Mercado Livre, não use preço da Shopee, nem desse site que tem que a roupa é muito barata. Vai no site original. Nesse site, tipo o Instagram, por exemplo. Se você pegar um vestido que lá no Mercado Livre está 500, lá no site da onde a pessoa te mandou a foto, sempre vai ter um Instagram, ou o Google vai te direcionar para o lugar onde está aquela foto, fora o Mercado Livre. Entre lá naquele site, ou naquele Instagram que seja, e você vai ver o valor que as pessoas vendem. Isso é o que te interessa. Não é o Mercado Livre. Porque você faz roupa sob medida. Você não faz roupa para vender no Mercado Livre. Lá, eles compram no atacado e vendem lá. Então, vocês vão fazer sob medida. Então, passe o preço um pouquinho mais elevado ainda do que você vê lá. Porque na maioria das vezes a sua cliente viu no Instagram uma modelo vestido ou uma blogueira que ela gosta, ela viu lá, tirou um print e te mandou. Faz para mim. Ela está esperando você cobrar algo muito mais barato do que está lá no Instagram, onde ela já viu o preço. Na maioria das vezes, tá, gente? Quase todas as vezes, pelo menos eu falo por mim. Então, todas as vezes que uma cliente me manda a foto de um blazer, eu já vou imediatamente. É lógico que eu já tenho um padrão aqui, eu já faço muito, então eu já sei mais ou menos especificar ali na hora para ela. Mas façam essa pesquisa. E para vocês, depois vocês me falam. Lá no grupo, eu sempre falo alguma coisinha assim que eu consigo ver, eu já respondo. Vocês vão ver meu número, depois vocês me respondam. Falam assim, realmente, João, elas veem no site, ou no Instagram, ou numa página de blogueira que seja, e manda para mim a foto, mas no Mercado Livre é um valor, que é o que eu sempre pesquisei, e por isso que eu fico com vergonha de falar valor, porque lá no Mercado Livre é R$100, e lá no site da blogueira é 800, entendeu? Só que a diferença é que a peça você vai produzir ela para a pessoa não vai comprar pronta. Isso já é um valor a ser agregado, entendeu? Isso já é algo, se a pessoa falar assim, mas no lugar eu vi é R$500, no lugar que eu vi era R$200, aí você vai falar assim, então, lá vai estar pronta a peça. Lá você não vai poder escolher o tecido que você quer, o caimento que você quer, talvez a gente pode mudar o caimento daquela peça, você vai ter que ajustar, você vai ter que fazer barra, você vai ter que procurar uma costureira, você vai ter que sair da sua casa mais uma vez para procurar a costureira, talvez nem vai dar certo, entendeu? Então você vai ter tudo isso para falar e mostrar para ela. Principalmente você vai dizer assim, e outra, é sob medida, a peça é feita para você. Então tem tudo isso, tá, gente? Nunca se espelhe em preço do Mercado Livre. Eu não faço isso. Nunca se espelhe em preço da Shopee. Talvez, assim, se por acaso você tiver com muita dúvida, faça uma pesquisa nesse site, Instagram, lá no Google, no próprio site da roupa que ele vai te apresentar ali, da foto que a pessoa está te mandando. Então pesquise ali.
tá? No Mercado Livre jamais, na Shopee jamais, tá bom? Na Shein piorou, jamais. Sempre desse jeito, porque aí vocês vão ter mais coragem. Porque vocês vendo a diferença que as marcas não têm medo, gente. Mas sabe o que elas fazem? Eu já trabalhei muito tempo para marcas. Já comentei com a Leila, eu costurava para Polo aqui em casa, para McDonald's eu costurava aqui em casa, para Hering eu costurava aqui em casa, o que mais? Eu fazia para algumas marcas. Algumas marcas que não é tão conhecida, mas são muito caras mesmo. Se você for na loja, uma camiseta da Hering não é menos de R$80, mas sim, igual a careca, sabe? Camisetinha de algodão. E você sabe que o gasto de uma camiseta dessa não passa de R$15, não passa disso, para fazer. E eles não vendem por menos de 80. E eles não têm medo de cobrar. E não é peça sob medida. Você tem que colocar isso na sua cabeça, coloca isso na sua mente. Eu faço sob medida. Todas as vezes que o cliente falar com você, ele pesquisou. Com certeza ele pesquisou o preço daquela roupa que ele quer que você faça. Só que ele pesquisou em lojas, ele pesquisou, igual eu acabei de falar, com blogueiras, no Instagram, no Mercado Livre. Só que você tem que deixar bem claro para ele que a sua roupa é sob medida para ele. E você tem que deixar bem claro para ele. Se ele falar assim, mas lá é tanto, aí você explica tudo isso que eu falei, fale para ele que é sob medida, que é para ele, o que a gente já sabe. E deixe bem claro que você nunca vai fazer. Se você sempre, nos seus stories, no seu Instagram, se você deixar lá no seu story um destaque, aqueles stories que nunca desaparecem, você deixar lá sempre postar, nem que seja o mesmo vídeo, você postar e dizer, gente, não me procure para fazer roupa mais barata lá da Shein, da Shopee, do Mercado Livre, porque eu não vou fazer, tá? O meu trabalho tem qualidade, explico, meu trabalho tem qualidade, o meu trabalho vai levar um tempo, a minha exclusividade vai ser para você, então não vai ser mais barato. Se a sua mentalidade é que seja mais barato, nem me procure, já fala desse jeito, porque ele vai te procurar, mas ele não vai ter coragem de falar para você fazer mais barato pelo Mercado Livre, tá bom, gente? Gente, só para ficar um pouquinho mais dinâmico, não sei se eu estou sendo muito confuso, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, porque a aula de hoje, eu pensei de fazer sobre precificação realmente, só que a Leila já tem a tabela, e a tabela que a Leila tem, os meus preços mudam pouca coisa do dela, pouquíssima coisa. E olha que a minha região, a minha cidade não é a cidade tão cara de se viver. A minha cidade aqui uma barra, as costureiras aqui costumam cobrar R$20 no máximo. Eu cobro 30, 35, porque eu vivo na média, entendeu? Mas eu sempre mostro o porquê que o meu preço é esse, não baixo, de jeito nenhum. Então, eu pensei, vou explicar para as meninas como elas vão precificar. Mas precificar por precificar, vocês até que sabem fazer. Porque vocês acompanham bastante a Leila. Então, isso vocês já sabem fazer. O que eu percebi é isso, gente. É medo de falar para o cliente. A Daiane, ontem ela falou sobre isso. Ela falou, mas se eu falar isso para o cliente, ele não vai querer. Tem cliente que fala para a gente assim, não tem esse preço. Mais ou menos assim, né, Daiane? E tem cliente que é assim mesmo. Gente, se eu falar para vocês que, apesar da minha experiência, eu tenho 32 anos. Eu comecei a costurar com mais ou menos uns 9. Com 12 anos, gente, eu já fazia minha roupa. Minhas camisetas, com 12 anos de idade. Então, eu tenho uma vasta experiência. E mesmo assim, tem cliente que chega aqui e eu fico assim, meu Deus. Mas eu paro, sabe? Eu não fico assim, desesperado na frente do cliente. Eu paro, dou uma respirada, eu explico para ele. Eu tento me lembrar de tudo que eu vou gastar para fazer aquela roupa. Isso que eu quero dizer, com tempo, material. Aí eu já penso nos meus gastos fixos, para mim já ter algo para falar para ele. Porque esses tipos de cliente, eles não dão muito valor no nosso trabalho, realmente. O que eles dão valor é no físico, ou seja, no dinheiro, no físico mesmo. Então você tem que mostrar algo físico para eles. E não dizer, minha peça vai ser feita com amor e carinho e dedicação e nanana. Não, com esses clientes, é lógico que você tem que demonstrar essa parte do cliente. Mas tem certos tipos de clientes que só vai entender se você falar, não, meus gastos, para mim conseguir costurar para você, eu tenho que cobrar esse valor, senão eu não consigo. Senão eu vou ter que fechar as portas do meu ateliê, porque eu não vou conseguir nem sobreviver. Fala assim, ele não vai ter palavras, sabe, para falar assim, mentira. Nunca, porque ele sabe da realidade que a gente está vivendo. O meu aluguel aqui, por exemplo, não é menos de R$1.800. E eu aqui tenho 3 filhos. Eu tenho 3 meninos. 2 moram comigo e 2 moram com a mãe deles lá em Ribeirão Preto. Aqui a gente tem muito gasto. A minha despesa de alimento, falar de alimento aqui, não é menos de R$3.000, mais ou menos. Já pensou, se eu for começar a fazer, eu falo, tem cliente que eu falo, não tenho vergonha, eu falo, não, meu aluguel aqui é 1.800, mas assim, lógico que não com desespero, nem com falta de educação, eu falo assim, então,
eu falo, as minhas clientes, a maioria são mulheres. É muito raro eu pegar homem, porque homem a gente não consegue precificar muito bem, porque homem não dá muito valor de roupa. Homem é chato, meu Deus do céu. Nossa. A maioria coloca lá uma camiseta e tá pronto. Mulher não, mulher gosta de vestido, gosta de blazer, gosta. Então, eu adoro mexer com mulher por causa disso. E também eu gosto de fazer coisas diferentes. Então, mulher é o meu público-alvo. Aí eu falo pra elas, então, o meu aluguel é isso, não consigo baixar pra você. Eu já falo assim, não consigo baixar. Porque se você... Aí eu já falo a quantidade de tecido. Não tenha medo de exagerar. Se a cliente, por exemplo, falar assim, não acredito que vai gastar tudo isso, mostra pra ela. Faça um círculo, imagina um círculo. Godê, por exemplo, Godê engana demais as pessoas. As pessoas acham que para fazer um godê longo de 1,20 m... Esses dias eu pedi para uma cliente, só para vocês terem ideia. Pedi para uma cliente ir em uma loja comprar um tecido para fazer um vestido de noiva. Eu pedi 8 metros de tecido. 8 metros. Só que com isso eu ia fazer um forro de base pequeno. E o resto, os 6 metros que fossem sobrar, eu ia fazer a saia godê com mais 1,20 m mais ou menos de cauda. Aí a moça da loja falou para ela assim que 3 metros dava. 3 metros dava. Só para vocês terem uma ideia. Aí, a moça, a minha cliente, ligou pra mim, ela tava até brava comigo. Falou, Jonathan, você tava querendo me... Eu falei assim, você tava querendo me extorquir. Você tava pedindo... Eu falei assim, nossa, mas por que você tá falando assim? Alguém te falou alguma coisa diferente? Porque o modelo que você me mostrou, eu falei pra ela, o modelo que você me mostrou e a roupa que você quer é essa metragem. Ela falou, não, eu tô aqui com a vendedora de tecido. E ela falou que isso, a quantidade de tecido é muito grande. Porque lá na loja não tinha o tanto que eu pedi. A moça tava com medo de perder a minha cliente pra comprar o tecido, entendeu? Aí eu falei assim... Coloca aí chamada de vídeo pra mim. Falei desse jeito. Coloca chamada de vídeo e deixa eu ver a cara da sua cliente e mostra eu pra ela. Eu peguei uma cartolina aqui em casa e falei pra ela assim, você tá vendo o tamanho da minha cliente que tá aí? Ela falou assim, eu tô. Ela meio brava comigo. Eu falei assim, você sabe o tamanho que tem as pernas dela? Aqui tem mais ou menos uns 80 centímetros de perna, porque ela é alta, muito alta. Aí ela pegou e falou assim, eu tenho de perna mais ou menos. Eu falei, então, ela te falou o tamanho do vestido que ela quer que tá com o vestido velho lá no chão, vai 1,20 m só na frente. Aí eu peguei a cartolina, agora faço um círculo, fiz um círculo na cartolina assim, na hora que eu tava com um canetão na mão, mostrei pra ela. Agora você pega 1,20 m de cada lado, 1,20 m para um lado, 1,20 m pro outro, 1,20 m pro outro, 1,20 m pro outro. E disso você acrescenta, em um dos cantos, você acrescenta mais 1,20 m, que é o tamanho da cauda dela. Você acha que 3 metros de tecido vai dar? Olha bem pra minha cara. Eu falei desse jeito pra ela. Aí, a minha cliente, na hora, me pediu desculpa. Eu fiz o vestido pra ela, ela fez um story contando isso. E ela fez... o valor que eu cobrei o vestido só pra... Eu não faço isso, gente. Eu não gosto que o cliente me traga tecido. Muito raro eu aceitar. A minha cliente, ela pegou, depois de tudo pronto, eu cobrei 5 mil reais pra fazer pra ela. O vestido, porque o vestido era muito elaborado. Né? Ela me deu 6.500 reais. Ela falou assim, esses 1.500 é pra agradecer o que você fez por mim. Porque se fosse outro costureiro, ou desligaria o celular na minha cara, ou aceitaria os 3 metros e faria uma merda pra mim. Ela falou desse jeito, entendeu? Então, sempre fale pro cliente, vai gastar isso e é isso que vai ser gasto, entendeu? Então, tenha ali em mente tudo que você vai falar e você não vai ter vergonha de falar com o seu cliente. De precificar, falar o valor é tanto. Tá bom, gente? Eu vou abrir um pouquinho para vocês falarem. Deixa eu só falar uma coisa. Pode falar, Lívia. É que apareceu uma mensagem aqui de alguém falando que mandou mensagem no grupo, perguntando qual o valor para fazer... Quer ver a mensagem? Mandei uma mensagem no grupo, a Gisliane, perguntando o preço que as meninas cobram pra fazer uma saia longa de alfaiataria. Alguém disse 160, achei pouco. Gente, às vezes, pode aparecer que até eu tô sendo grossa. Mas eu não estou sendo grossa. Não é isso. Me entendam. Todo mundo que entra, gente, isso é diário. Não é 1, 2, 3, 10, 20. É muita gente que entra em contato comigo todos os dias falando assim, Leila, quanto que você cobra pra fazer tal serviço? Leila, quanto que... Todo dia a mesma pergunta. Por isso que eu vou colocar um robozinho respondendo as perguntas. Porque tem pergunta que eu já respondi mil vezes assim, gente, para de se basear no preço do Jonathan, no preço da Leila, no preço da Maria, no preço da Rosa, no preço da Cristiane, no preço da Gisliane. Para. Não pode se basear. Eu tenho uns custos. Gente, só o meu aluguel aqui é quase 5 mil reais. Eu não tenho, entende? Se eu não faturar 30 mil reais no meu mês, eu não pago as minhas contas. Eu não pago o salário de ninguém, eu não pago despesa, eu não pago nada. Eu não pago contador, eu não pago ninguém. Eu tenho uma empresa. Então, assim, os meus é uma realidade. Então, se eu falar assim, olha, eu vou cobrar 300 reais que nem o blazer. O blazer eu não cobro menos de 700 reais aqui. O blazer é mais simples.
Eu não posso cobrar menos do que isso, porque é diferente os gastos. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A conscientização. É o que o Jonathan falou. Precificar por precificar, qualquer pessoa faz isso. A planilha, a gente desenvolveu uma planilha para que a costureira conseguisse trazer a consciência realmente o que é os gastos dela. Olha o que o Jonathan falou. É aluguel, é água, a internet. A internet não é para você ficar assistindo o vídeo o dia inteiro. Não é para você ficar assistindo filme, dorama. É para você se especializar. Enquanto você trabalha, assiste uma aula de marketing, assiste uma aula de gravação de conteúdo, assiste uma aula de... Assiste um desfile, entende? A internet tá aí para isso. Não é para ficar jogando, não. Aproveita o tempo. Então, eu sempre respondo a mesma coisa. Não dá para te falar quanto que eu vou cobrar. Você tem que colocar no papel quais são os seus custos para você poder conseguir precificar. Então, você tem que fazer o que o Jonathan ensinou aí. É colocar os custos no papel e você falar, opa, eu tenho 1.500 de aluguel para poder pagar. Eu tenho água, luz, aqui, só aqui dá 5 mil. Eu tenho o meu salário que é 3 mil, exemplo, dá 8 mil. Eu tenho mais o lucro, eu não posso faturar menos que 13 mil reais no mês. Tem que sobrar dinheiro. Gente, olha, esses dias eu postei aquele vídeo de uma mulher falando, acho que era Carmen, sei lá, a mulher da Globo lá, falando com a outra, né? Vamos pra Europa, já comprei as passagens, né? Tô com 5 reais na conta. Gente, aí teve uma costureira que falou assim, nossa, se você só tem 5 reais na conta, então você não é costureira boa. Aí eu... Gente, a minha vontade, de verdade, era de fazer um print do meu banco. A minha vontade era essa. Fazer um print do meu banco e postar na rede social. Só pra poder calar a boca daquela mulher. Mas eu falei assim, eu vou lá brigar com quem não tá entendendo. Assim, deixa pra lá. Então, deixei. Mas, assim, você precisa fazer o que a gente tá ensinando aqui. Não adianta precificar por precificar. O Jonathan é um valor. Eu sou outro. A Dai é outro valor. A Neusânia vai ser outro valor. A Rosa vai ser outro valor. Então, cada uma vai ter o seu valor, mas, obviamente, fazendo o que ele falou. Pesquisa de mercado. Costureira tem preguiça de fazer pesquisa de mercado. Se eu te perguntar... Né, se eu perguntar aqui hoje assim, olha, quem aqui já fez a pesquisa de mercado? Quantas costureiras existem na sua cidade? Não sabe. Não sabe. Aqui na minha cidade existe 12 costureiras, comigo 13. Mas não sabe. Não sabe quem é a costureira que te dá mais, assim, dor de cabeça no sentido, nossa, ela compete comigo. Entende? Não sabe. Não fez pesquisa, né? Então acaba que é um problema isso daí. Grande. Então eu gostei dessa pergunta porque a Gisliane achou pouco o que a pessoa cobrou. Porque a realidade dela realmente é outra. Então, ela vai cobrar mais com base no que ela viu lá também, obviamente, né? Mas a gente se baseia. Por isso que eu falo, a minha tabela existe, mas é pra você se basear nela. Não é pra você cobrar aquele valor, né? Mas eu achei interessante a pergunta dela. A pergunta dela foi interessante. Verdade. Pra vocês terem uma ideia, olha o aluguel da Leila. O aluguel da Leila é altíssimo pra mim. Porque a minha realidade é outra. Um aluguel igual da Leila aqui ia ser no melhor prédio aqui da minha cidade, ia ser no melhor prédio daqui, sabe? Então, aqui o valor de aluguel é outro, a energia talvez é mais barata ou mais cara, não sei. Então, cada realidade é uma. O que vocês têm que fazer é pesquisa de mercado. Mas é tão difícil. Não, gente, a pesquisa de mercado que é pra gente precificar alguma coisa é uma superficial, pelo menos. Assim, do mais básico, pelo menos isso. Igual eu falei, pegue a peça que você vai fazer, não pesquise no Mercado Livre, e nem nesse site não, pesquise com blogueiras, no Instagram, pesquisa no próprio site da loja que tem aquela peça original, e vocês vão ver que é um triplo, às vezes até muito mais do que o que você pensou em cobrar. Aí você vai falar, realmente, mas a minha peça é sob medida, então eu vou cobrar igual tá lá no site, pelo menos. Lá no site, um blazer lá não sai por menos de 15 reais, gente. Não sai. Ó, vamos fazer uma conta rapidinho. Na saia lá que a moça colocou, só para vocês terem uma ideia. Vamos fazer uma saia uma saia que leve pelo menos aí 2 metros de tecido. Seria uma saia de alfaiataria em godê, não é vazio. É um godezinho que vai abrindo bem pouquinho. Então vamos pôr aí 2 metros de tecido, 50 reais. Só para vocês terem uma ideia. De tecido, 50 reais. De linha, a gente vai cobrar, nunca cobre pedaço de linha. Você vai cobrar o valor mais ou menos do seu carretel. Porque a gente não fica dividindo pedaço de linha. Essas continhas é só para confundir a gente. Então vai no inteiro, por exemplo. Linha, 5 reais. Estou colocando assim a minha realidade, porque aqui as coisas não é tão caras, é na média. Aviamento, entre botão, zíper, alguns tais que eu vou colocar ali, 10 reais. Mão de obra, minha mão de obra, quanto tempo? A sua mão de obra, você tem que aprender a determinar a sua mão de obra, o valor dela. A minha mão de obra aqui, eu preciso que ela seja 30 reais no mínimo, a minha mão de obra. Para mim fazer essa saia, eu vou gastar pelo menos 3 horas, ou seja, aí já vai dar 90 reais. Isso eu estou falando de custos, tá, gente? E mais a embalagem que eu vou entregar para o cliente. Você não vai pôr uma sacolinha no supermercado e devolver para ele, né, gente? Então, a embalagem, 5 reais. Nisso são tudo preços fixos. Maria! Aqui
Oi? Não, desculpa, eu assustei alto. Não, é porque a Gisliene falou que um carretel de linha está entre 14 e 16 reais lá. Tem lugar que é assim, mas assim, Choquei! Tem, ó. Em São Paulo, gente. Você comprar quando for para São Paulo, mas eu comprei no atacado. Tem como você variar cores. Eu vou procurar um link de um lugar que eu achei que você consegue comprar no atacado e variar cores. O carretel sai a R$5. Sabe aquele grandinho assim? Comum assim, ó. Esse aqui, ó. Nossa, manda o link, Jonathan. Manda o link. Tá, eu vou mandar lá no grupo, tá, gente? O link eu consigo variar a cor lá. Aí depois você conversa com o vendedor, faz a compra, conversa com ele vai te mandar a quantidade e as cores que você quer. Entendeu? Aí, voltando então. Então, quanto que você falou que é o valor? 16 reais, ela falou. Vamos a esse valor então, tá, gente? Eita! 16, Gota d'água serena. Ó, tecido, R$50 para fazer essa saia. Um evasê, em alfaiataria, tecido lindo. R$50, 2 metros de tecido. A linha, R$16. Aviamento, R$10. A minha mão de obra, eu gasto mais ou menos, eu sou rápido para fazer. Eu gasto no máximo 3 horas. Gente, eu faço um vestido 3 horas um vestido. Eu gasto pelo menos 3 horas. Aí você tem que ver o tanto de tempo que você vai gastar, entendeu? Então, por isso que você tem que aprender a fazer isso. O básico, pelo menos. E aí, embalar R$5. No valor total, com um acréscimo de R$16 da linha, vai sair por, 6, 7, R$176 de gasto para fazer essa saia. Na realidade, você já fez essa conta? Vocês já fizeram? R$176 para fazer essa saia, só para fazer. Isso eu estou contando com o tempo. Com o tempo que você gasta, o tempo da sua hora gasta ali para fazer. Entendeu, gente? Aí, você vai colocar mais 40% em cima disso. Ah, mas como que eu faço essa conta? É simples, ó. Aqui deu 176, não deu? É simples. Vai lá na calculadora do seu celular, pega o seu celular e coloca 176, eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia, e mais essa variável que é o seu lucro, 40%. 176 mais 40%. Deu R$246. Entendeu, gente? Ó, o que eu gastei, mais 40%. Aí deu quanto que eu falei? 246,40. Isso, R$246. Tudo bem. Ah, mas aí R$246 sai muito fora do que você falou. Mas lembra do que eu havia falado sobre você fazer pesquisa de mercado? Se eu pegar essa saia, essa aqui, ela deu R$246. Se eu colocar ela no Google, não no Mercado Livre, gente, esquece. Nunca mais pesquise lá. Só para você pesquisar modelos e tal. Mas valor não. Coloque lá no Google, o Google vai te direcionar para várias páginas que não é o Mercado Livre. Vai ter lá também, mas pula o Mercado Livre e vai só nas outras páginas. Você vai comparar aquele valor. Nunca. As marcas, elas não vão colocar só isso, gente. Elas não vão colocar lá esse 176 mais 40%. Não. Porque eles têm um posicionamento. Seu posicionamento vale, tem valor, entendeu? Eles têm uma identidade, eles têm conhecimento, reconhecimento, então tudo isso conta. Então você vai ter que ter isso também. Deu 246, coloca aí mais R$30 em cima disso, pelo menos. Valor agregado, né? Valor agregado. Sabe como que você vai falar para o seu cliente o porquê que você tem, a sua peça está um pouco mais acima do que ele esperava? Você vai falar, porque a minha peça, eu agrego valor, o meu acabamento é tudo embutido. Pega uma peça industrial que você vai ver que os overlock tudo aparece, que os forros não é embutido, e o zíper, a maioria são com defeito. O meu zíper é com qualidade, o meu acabamento é com qualidade, é tudo embutido. As minhas barras, elas são perfeitas. Sempre fala isso. Então, sempre fala isso. E faça pesquisa de mercado e acrescente um pouquinho a mais em cima desse valor. Porque se você levar ao pé, exatamente ao pé, porque isso varia muito. Essa quantia dos 40% de lucratividade que a gente faz sobre o nosso gasto para ter um lucro é algo padronizado, só que isso varia. Varia muito. Então, você tem que fazer essa pesquisa de mercado. Pesquisa simples. Repito mais uma vez, a pesquisa simples é ir lá no site, no Instagram, e pesquisar lá, não no Mercado Livre, o valor que realmente está aquela peça. Valor de mercado. Não, esquece a questão foi gasto tanto. Não, vê lá, o valor está lá primeiro. Vi lá, depois você vai lá para suas contas. Não, minhas contas vai ficar tanto, eu também... Talvez se tiver muito, muito elevado, você achar um absurdo demais, aí você dá uma baixadinha, mas não perca seu lucro. Entendeu? Eu digo sempre, abaixa com moderação. Pergunta para o cliente qual é a forma de pagamento. Gente, maquininha de crédito tem taxinha. Tem taxinha. Exatamente. No Pix é um valor, no dinheiro é outro. Então, é muito importante. Porque daí você vai... Ele fala assim, eu vou pagar no Pix. Dá 15% de desconto para ele, o sorriso vai vir daqui a aqui, gente. Você pode ter certeza disso. Não vai perder seu lucro. Não vai. Não vai perder. Por exemplo, nessa conta, dos 40% que você fez,
Coloque aí mais 10% acima, então, se você já pensa em oferecer para ele algo à vida. Entendeu? Gente, ó, vamos abrir para alguma pergunta, porque eu acho que eu falei muito. Meu Deus. Quem quiser falar alguma coisa, pode perguntar. Tá? Ó, a Dai levantou a mão, a Rosemilda também levantou a mão. Quem foi primeiro, gente? Foi a Rosa. Rosa levantou a mão primeiro. Bora lá, Rosa. Isso. Fala aí com Vamos lá, o Jonathan. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, eu tô aqui ouvindo e tô com algumas curiosidades. Mas eu queria saber, do Jonathan, essa questão da porcentagem em cima de tudo. Depois de pronto, tudo, a gente coloca a porcentagem ali de lucro. Essa porcentagem a gente pode, tipo assim, fixar para todos os serviços eu quero ganhar 40%, pode ser assim ou não? Pode sim. Essa conta, gente, ela é algo padrão. Ela não pode passar de 50%. Por exemplo, eu não vou lá colocar 50% em cima já do valor total. Então, os 40% do que você teve ali vai ser sua lucratividade, 40% em cima do seu gasto. Você pode fixar para tudo. Porque você tendo 40% acima de tudo ali que você já tem, já é o seu lucro. Porque as pessoas acham que lucro é tudo que é 100%, mas não é. Não é tudo que é 100%. Lucro não é só o que passa de 100%. Para passar de 100%, você tem que vender duas vezes mais o valor que você gastou. Os 40% ali está na média. Nunca passar de 50%. Tem gente que faz até 50%. Eu conheço costureiro em Ribeirão Preto, que eles fazem, lá o custo de vida é muito alto. Então, é 40 a 50. Aí você tem que fazer a pesquisa de mercado. Na pesquisa de mercado, você consegue entender até onde você pode chegar. Porque se você passa dos 50%, aí já tem outros critérios, sabe? Corre risco até de processo. Porque tem gente que é muito chata. Porque tem questão de abuso, essas coisas, sabe? Tem questão de código do consumidor, então tem que tomar um pouco de cuidado. Não pode passar. Aí você tem que ver a realidade do lugar que você mora. 40% é o mínimo, gente. Não faz menos que isso. 40%... É algo que a gente precisa levar em consideração, porque assim, nós não vendemos produtos. Eu não vendo produto. Eu não vendo. Eu vendo curso, eu vendo aula de costura presencial, eu vendo serviço. No meu próprio CNPJ é como serviço. Tá? Ponto. Tem aqui também. Isso. Então, assim, por exemplo, vestido de noiva. Eu cobro coisa assim de 70% a 80% em cima. Existe aqui na noiva um valor agregado na noiva que eu preciso levar em consideração. Gente, a noiva, ela está... Não é que ela é chata. Ela está insegura. Ela tá com medo de dar errado. Ela tá com medo de não ficar perfeito no corpo. A gente tá lidando não é só com a roupa da noiva. É com o emocional da noiva. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, nos meus serviços, no curso que eu fiz com o Sebrae, eles ensinam que para serviço vai de 20% a 40%, como ele falou aí. Só que aí depois a gente vai para o valor agregado de quem você é. Quando você entende que você é uma marca... Gente, hoje eu compreendo que eu sou uma marca. Eu me tornei uma marca. Então, eu vejo que isso virou expansão, então eu também cresço junto. Como que eu faço isso? Oferecendo atendimento melhor, um espaço melhor. Eu vou agregando valor em tudo isso. Uma coisa é você ir na Zara aqui do Shopping Dom Pedro. Outra coisa é você ir na Zara do Shopping Galeria em Campinas. Cara, é outro nível. A mesma loja. Hein? A mesma loja. É outro nível. Você entra na Ricardo Almeida, gente, faça o teste. Entra nas lojas de marca. Gente, a primeira coisa que faz é assim... Aceita uma taça de champanhe? Gente, essa loja cobra uns 200% em cima. Existe um valor agregado enorme. Você vai eu tô com o terno aqui da Armani. Você vai na Armani e tem tapete vermelho. Tem um tapete, para você entrar na loja tem um tapete vermelho. Então, isso é agregar valor. Então, você precisa entender isso. O seu espaço também. Nossa, eu não tenho um espaço para atender noiva. Ah, então você não pode agregar valor. A noiva não tá esperando que você... Hoje as pessoas vêm aqui e falam assim, Leila, quanto vai sair esse vestido? Eu falo, menos de 5 mil não é. Aí ela fala, então me passa o orçamento que vai ficar praticamente o mesmo valor de fazer um novo, do primeiro aluguel. Então é praticamente igual, entendeu? Porque elas não esperam algo barato. Que, como o Jonathan falou, não espera algo barato aqui. Entende? E olha que eu ainda não tenho um ateliê assim do jeito que eu queria, sabe? Falta muita coisa. Mas mesmo assim, a minha cidade, ela é uma cidade de valor agregado. Então já começa pela cidade. A cidade é assim. Esses dias eu perguntava lá no Instagram. Você sabe
qual é o mercado mais potente da sua cidade? O que é que gera economia na sua cidade? Porque na minha cidade é o petróleo. E na sua? O que é? O que gera? A economia roda lá com o quê? Isso vai agregar valor também no seu trabalho. Entende? Então, tudo isso, a gente fala de agregar valor por causa disso. Então, tem serviço meu que eu cobro 70%. Tem serviço meu que eu cobro 40%. Então, vai depender muito. Por exemplo, uma coisa é eu apertar uma roupa de malha. Eu não vou cobrar 40% disso. Eu vou cobrar 25%, 20%. Porque, entende? É muito fácil fazer isso. Muito fácil mesmo. Não vou gastar nem 10 minutos direito, né? Então, acho que entra muito nisso. Mas é até os, como ele falou, vai até os 40%, de 20% a 40%. É porque, assim, ó, Leila, eu tô usando a sua tabela. E aí eu fixei lá, na parte do lucro, já a minha porcentagem. E aí, quando eu jogo o material, eu só jogo o material e coloco a minha hora. Não sei se estou fazendo certo, né? Depois você me diz se está certo ou não. Eu já fixei o valor do lucro, aí eu jogo lá o custo do material e o tempo que eu vou gastar para fazer aquele serviço e pego com aquele resultado e faço o preço. Aí eu não sei se assim tá certo, né? Não, certo tá. A gente não pode falar que tem aqui. Exemplo, ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu não ia fazer isso mais hoje, mas deixa eu ó, vocês estão vendo aí a planilha, tá? Deixa eu aumentar ela aqui, ó. É isso que o Jonathan está falando, ó. Você tem um aluguel de R$1.000, exemplo. Você tem uma água aí que é R$60, por exemplo. Você tem também aí uma luz, a sua luz hoje, sei lá, 150. Gente, é bem aleatório, tá? Aí a sua internet... Oi? Minhas contas mais ou menos, só aluguel aí que é 1.800. A internet, exemplo, a sua internet... Gente, uma internet de celular hoje por menos de R$40 você não encontra mais, tá? Então bora colocar aqui R$60. A minha planilha, ela já calcula já o valor de manutenção. R$150. O que é isso daqui? Gente, só hoje eu quebrei 8 agulhas. Como que uma costureira quebra 8 agulhas? Alguma coisa de errado não está certa nessa máquina. Não é só a costureira, é o que está acontecendo. Ou é a agulha ruim, ou a agulha tá ruim, ou a minha máquina tá com problema sério. Tá com problema sério. Vai ter demais. Tá com problema sério. Eu não vou tirar do meu salário para poder pagar o técnico vir aqui. Não vai sair do meu bolso. Eu me recuso a tirar dinheiro do meu bolso para fazer manutenção na minha máquina. Meu salário é meu salário, o problema é do ateliê. O ateliê que vai se virar. Mas no caso sou eu, né? Que eu sou ateliê também, né? Então aqui eu tenho os R$150 aqui disponível, tá? Pra eu poder fazer isso. Ah, esse mês eu não gastei nada com manutenção. Aí a costureira vai lá e come o dinheiro com uma pizza. Tu é doida? Guarda o dinheiro da manutenção daquele mês, junta com o outro mês. É capital, isso é capital, tá? Aí vamos colocar aqui um salário base aqui de uma costureira. Porque uma costureira, eu acho que toda costureira deveria ganhar mais ou menos aí R$1.800. É o que eu acho, tá? O que eu acho, às vezes, não vale muito, né? Mas tudo bem. O salário base mais ou menos é isso. Não é? Então, hoje se você pegar, pensa no Google, salário brasileiro de costureira, R$1.800. Poxa, se você não tá ganhando esse valor ainda, você precisa melhorar a sua divulgação ou você vai ter que ir pro CLT. Porque no CLT você vai ter muito mais benefícios. Eu já falei isso várias vezes aqui. Então aqui você tem, Rosa, ó, você tem as despesas do seu aluguel. Tá tudo claro aqui. Então, a despesa de um ateliê, de espaço do ateliê, só para ele existir aqui, custa R$1.422. A hora desse ateliê em funcionamento é R$7,11. A hora dessa costureira que ganha R$1.800 no mês é R$9. Ou seja, a minha hora trabalhada no ateliê com a minha hora trabalhada, ela tem que ser a minha hora de 9 mais os R$7. Entende? Então tem que ser esses dois valores unidos. Aí vamos supor que eu vou gastar aqui de material, de tecido, para poder fazer uma saia godê. Gastei aqui R$45. A embalagem que o Douglas falou, sei lá, R$1,50. Eu fui comprar, eu gastei combustível, eu passei por pedágio, gastei R$50, tá? Então aqui a gente tem o gasto variável, tá? Aí a gente vai para outra parte da planilha. Amanhã eu vou falar melhor sobre isso aqui, tá? É só para tirar a dúvida da Rosa mesmo. Então aqui você tem os gastos fixos do ateliê, tem que ser cobrado. A hora fixa a sua hora trabalhada, que dá um total, né, com material, R$96, tá? Isso aqui com material, 96 mais 9 mais 7. Quanto tempo você gasta pra fazer uma saia godê? Gente, uma saia godê simples, eu não gasto mais do que 1 hora, de verdade. Leila, Mas vamos colocar 2 horas pra uma costureira que não é a Leila, tá? Não tô tomando a Leila como padrão e nem o Jonathan. Porque o Jonathan também deve fazer isso aqui com o olho fechado. Então, 2 horas, né? Mas sim, isso aí que não vai
Vine Zipper, acho que uma saia botei com Vine Zipper uns 30 minutos. Uns 30 minutos. Porque não tem o que fazer. É. Agora, uma mais com zíper, mais social, assim, aí vai É. um pouquinho. Eu coloco 2 horas porque eu tô calculando aqui que eu fui comprar o tecido, eu cheguei, né? Então, esse tempo a gente tem que colocar mais. 2 horas, né? Então, ó, o gasto fixo aqui, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó. O gasto total pra eu confeccionar uma saia dessa, de R$128. Aí vem aquela jogabilidade, ó. A porcentagem aqui, Rosa. Então, a porcentagem, o mínimo de porcentagem, 20%. Aí você colocou 20%, você vai ganhar R$25 em cima de 128. Aí eu te pergunto, esse valor pra você é justo? O que você tem hoje, os seus clientes, o valor agregado do seu trabalho hoje, sob medida, 20% é justo? Nossa, Leila, peraí, não é. Eu quero ganhar um pouquinho mais de lucro, né? Então, porque a gente merece, porque afinal... Exatamente. Afinal de contas... Exato. Afinal de contas, a sua hora... Eu tô colocando aqui um salário de uma costureira de R$1.800, tá? Então, aqui a sua hora, 2 horas trabalhadas, ficou R$18. Pra você fazer uma saia dessa, você cobrou R$18. Mas você não pode ficar só com R$18. Você tem que ter a margem de lucro, é o que te vai, ó, vai agregar o seu valor. Aí a gente vem, 40%, ó, melhorou. Então, eu já tô ganhando R$51. A saia R$180 é um valor justo para sua cliente pagar? A pergunta é, não é se você pagaria, é a sua cliente pagaria esse valor? Exatamente. Gente, se eu fosse cliente da Leila, eu não pagaria R$50 uma barra. Porque não é, eu não ganho R$10.000, eu não ganho R$8.000, mas os meus clientes ganham mais do que isso. Então, eu cobro segundo o meu cliente. É o meu cliente quem dita as regras do meu ateliê em questão de cobrar. Entende? Então, assim, isso vai agregar valor. Gente, tem um ateliê lá no Cambuí que ele cobra R$120 pra fazer uma barra jeans. Ele cobra R$60 a mais do que eu. Aí eu falei assim, poxa, eu chego lá um dia. Eu tenho clientes que começaram a vir do Shopping Dom Pedro pra cá, porque no Shopping Dom Pedro uma barra é R$80. Aqui é 50. Mas, gente, o Shopping Dom Pedro, uma loja no Shopping Dom Pedro, o aluguel não é menos que R$20.000. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração, entendeu? Eu não posso querer cobrar preço de shopping, Dom Pedro, sendo que eu não tenho ar-condicionado no meu ateliê, eu não tenho uma cafeteira profissional, eu não tenho alguém para oferecer café para as minhas clientes, entende? Então, assim, isso agrega valor. Isso agrega valor. Então, isso aqui ficou claro, Rosa, em relação a isso agora? Rosa? Oi. Ficou claro agora isso aqui? Então, Leila. É isso aí. Porque eu preferi fixar esse valor da porcentagem, né? Entendi. Eu fixei aí. Aí, por exemplo, eu coloquei uma margem de lucro para todos os serviços. Eu estou fazendo a tabela aí desse jeitinho mesmo. Pode ser. Mas, assim, outro dia eu até falei com você me falou que para cada tipo de serviço você bota uma margem. Mas aí eu queria, para não ficar aquela coisa assim, eu quero fixar, eu quero ganhar 30% em cima dos meus serviços. Aí é onde eu deixei lá. Eu deixo sempre esse 30% aí. E aí, o valor vai alterar em relação aos custos do Exato. material. Igual aqui, ó. Igual aqui, se eu tirar o valor aqui, ó, de material, de embalagem, eu não fui comprar material. Eu vou fazer aqui uma barra, tá? Uma barra. Lembrando que a minha barra, a linha já tá na manutenção aqui, ó, de 150, tá? Porque, gente, se eu colocar aqui, ó, um aluguel de R$5.000... Olha para quanto que vai a hora de funcionamento do meu ateliê. Como é que eu cobro R$30 numa barra, sendo que é R$30 para manter o meu ateliê de costura? Não tem condição. Exatamente. Entende? Aí vocês têm que ter essa noção de avaliação. Exatamente. Eu não cobraria menos de 40, porque por exemplo, na minha hora, eu coloco esses gastos que eu tenho. Igual ir comprar o material, gasolina, tempo que eu vou gastar, o meu tempo também ali conta, entendeu? Por isso, na minha hora, eu coloco a R$30. Aí, no caso da tabela da Leila, ela não separa a linha. Eu costumo separar, porque a linha também dá uma dor de cabeça. Tem vezes que linha não dá uma dor de cabeça de achar por certa, tem que sair para buscar, não. Então, eu faço essas diferentes, mas são coisas mínimas. Tudo é questão de pesquisa de mercado. Igual a Leila explicou. Mas eu não vou querer só alugar R$15 para fazer uma saia, aumenta a porcentagem lá, porque realmente tem que ter uma noção, sabe? Você não vai ligar a sua máquina para ganhar R$15 no final do serviço. Imagina. Então, fale pro seu cliente, fale para ele. Pergunte para ele, eu vou ligar a minha máquina, você acha justo eu ganhar R$15 para sentar lá e ficar 2 horas com a sua roupa? Para ver se ele vai ter coragem de falar para você, eu acho.
Pode ser que tenha um ou outro por aí, mas é bem difícil ele falar assim, eu tenho coragem, eu acho que você merece ganhar só R$15 de lá ligar sua máquina e costurar 3 horas seguidas para mim. Entendeu? Uhum. Então, use o valor do mercado, a consciência também, e coloque valor em tudo isso que você está aprendendo aqui hoje e execute, não tenha medo. E não seja uma costureira sem noção. Ah, eu vou cobrar 80% porque eu acho que eu tenho que cobrar. Não. Gente, ó, a inteligência. Eu falo que a internet tá aqui para nos ajudar. Ela tá aqui para nos ajudar. Então, pesquisa, sabe? Conversa com um, conversa com o outro, se especializa. Quanto mais especialização você tiver na sua área, gente, eu não tenho curso de moda. O Jonathan é prova viva aí também, ele não tem curso. Você não tem, né, Jonathan? Não tem. Não, eu tenho cursos de especializações, mas assim, curso de como fazer molde, né? Não tem, porque a eu tenho vida... curso de como se apresentar, essas coisas. Porque a vida foi te colocando. Então, eu tenho que a Rosa é uma baita de uma costureira. A Dai, eu acho que fez o curso, fez faculdade, não fez, Dai? Várias pessoas aqui, que são... A gente tá com 32 pessoas, costureiras aqui. Imagina que deve ter costureiras como a minha mãe, com 40 anos de profissão, que nunca foi dentro de uma sala de aula, diante de um professor de moda, mas que sabe dar aula para um professor de moda com a experiência vasta que tem. Mas a costureira não pode parar de aprender. É de verdade, gente. Tá? Olha, eu fico o dia inteiro, ou é com fone no ouvido quando a minha mãe não quer escutar nada, ou é com o telefone ligado. E aí eu fico assistindo. Eu assisto a aula de marketing, eu assisto a aula do Sebrae, eu vivo assistindo a aula do Sebrae. Hoje mesmo o Sebrae já me mandou um curso aqui novo. Vou fazer esse curso de novo, gratuito, de graça, eu vou fazer também. Então, eu vou, sabe? Eu não paro, gente. Eu vou ouvindo ali. Aí eu tô vendo, domingo, eu liguei a televisão, tava passando o desfile. Aí eu e minha irmã começou a fazer palhaçada, né, com aquele desfile. Porque realmente, mas ali, eu olhei pra aquele desfile e falei assim, nossa, olha as tendências pro ano que vem. Já começou as cores pro ano que vem, já tá começando. E as costureiras, agora eu pergunto, quem foi que assistiu o desfile da Chanel? Quem foi que assistiu o desfile, entende? Não participa. Nem a Dai, que ela estudou moda lá, não participa. Vai, Dai. Você precisa para precificar. Uai. Porque você pode cobrar no linho, lá no mercado, tá custando R$29 o metro do linho, você tem que entender que ele, no momento, está em alta. Então, você não vai pôr essa conta exata. Não, esse aqui está muito procurado. Então, aqui está tendo um valor nisso. Então, eu tenho que pensar. Não, vou pensar melhor, vou dar uma pesquisada no mercado. No mercado que eu falo, igual sempre, igual estou deixando bem claro aqui, no mercado que eu falo lá na internet, tipo, Instagram, no próprio site da peça da pessoa que te mandou, entendeu? Pesquisa ali, aí você vai entender, não, vou cobrar tanto. Aí faz a conta, suas contas ali, e vê o valor que você vai tirar, vê se você acrescenta alguma coisinha a mais, porque se ficar muito baixo ainda, porque tem a questão da valorização, que é a gente que faz a valorização, e faça assim, desse jeito. Entendeu, gente? Acho que é a Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, rapidinho só, uma coisa rápida, eu acho que vai ser relacionado também a resposta. Vocês falaram aí de pesquisa de mercado, de pesquisar as costureiras da cidade. Eu nunca fiz essa pesquisa porque eu não sei fazer. Se alguém puder me ajudar aqui, como é que eu faço? Eu não sei quantas costureiras tem na minha cidade. Vou te mostrar, ó. Tá cobrando. Cadê minha janela? Eu vou pegar meu carregador. Tá. Deixa eu abrir aqui minha janela aqui, que eu gosto de mostrar, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar as coisas. Ó, pera aí, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela? Essa tela aqui tá. Ó, você vai vir aqui, eu vou dar um exemplo prático do meu ateliê, tá? Ó, costureira em Paulínia. Paulinha. Google. Primeiro, ó, o meu ateliê é o primeiro que aparece aqui. É o primeiro. Bela Costura. Isso aqui é uma pesquisa de mercado. Então aqui eu tenho a Bela Costura. Tá aqui em primeiro lugar. Costureira Maria da Conceição. Eu fui lá no ateliê dela. Eu fui lá levar uma roupa lá. E fui lá mesmo. Fui em todo mundo, gente. Ó, costureira. Cantinho da Nai, conheço ela. Costureira Marlene Quaiate, conheço, que mora aqui perto também. Alfaiate lá. A Carleide Costureira, que agora não está mais em Paulínia. O ateliê da Lázara, que fica no bairro depois da ponte. A Anne Lu é uma pessoa que o ateliê dela era na frente do meu. Ela mudou daqui. E eu tenho um monte de cliente que vem do ateliê dela. A Anne Lu Confecções, ela me manda um monte de cliente. Só pra você ter ideia. Ao ateliê da costura da Eliane, que fica aqui na rua de trás, que eu já passei lá quando eu ando com a cachorra. Ateliê da Sônia, não conheço, ainda não fui. Linha na Agulha, só faz costura criativa. Então, vocês estão vendo, a Dona Bita é escola de costura. Isso aqui é uma pesquisa. Aí você quer avançar na pesquisa. Eu quero avançar nessa pesquisa. Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu interromper o compartilhamento. Aqui, ó. Eu vou
atrás das costureiras. Eu vou ligar, eu vou perguntar, eu vou falar, olha, precisava fazer uma barra. Quanto que tá saindo a barra de calça jeans original? Ajuste de cos original. Isso precisa de mercado. É você visitar um ateliê de costura, ver com seus próprios olhos como é o atendimento, qual o diferencial. Visita um ateliê da sua cidade. Ai, mas as pessoas me conhecem aqui na cidade. O problema é dela. Ela, se eu quiser fazer uma parceria. Entendeu? Então não tenha medo de fazer isso. Você acha que os mercados não fazem isso? Gente, os mercados é o que mais faz. Eles visitam. O mercado Extra visita o mercado Açaí. Por isso que o mercado Açaí comprou o Extra. Porque viu que o Extra tava falindo. Aí foi lá e comprou o Extra. Entendeu? Então conhecer as marcas é isso. Vou falar. Eu trabalhava num depósito, no tempo que eu deixei de costurar, rapidinho. Trabalhava no depósito e eu era atendente. O meu patrão frequentemente mandava eu ligar nos outros depósitos de gás para perguntar preço. Frequentemente, quase todo dia. Ele tinha todos os números de todos os depósitos de gás e mandava eu ligar. Mandava eu falar meu nome, perguntar qual é o valor do gás, e para entregar, e para isso, e para aquilo. Isso aqui eu pesquisava. Se você se você sabe que tem costureira próximo, vai lá e fazer a parte. Proponha também, olha que importante, proponha também, sente com ela, mostre para ela, se o trabalho dela está muito barato, mostre para ela. Não, vamos fazer um acordo, nós dois, para nós não sair perdendo, as suas clientes são perto de você e as minhas perto de mim, então vamos fazer valores que vai se adequar um do outro, para não desvalorizar a nossa profissão, isso também é importante. Na hora da pesquisa já tenta conversar. Ali seria só a sua mão de obra, ou você já cobra dentro ali o tecido? Porque assim, aqui eu gosto de trabalhar mais com o valor na mão de obra. Eu não gosto de sair para comprar tecido, até porque para eu sair eu preciso de ocupar meu esposo. Aí tudo isso assim é um pouco burocrático, é chato porque ele também tem o trabalho dele. Aí no caso, quando você faz esse 40%, você coloca agregando o tecido e a sua mão de obra, ou você só faz a mão de obra? Aqui nessa conta foi com o tecido. É só tirar o tecido. Os 40% tem que ter, porque você ainda vai ter os gastos, entendeu? Você vai ter gastos de aviamentos, você vai ter o seu tempo, que é a sua hora trabalhada, e você tem que entender o valor da sua hora trabalhada, o valor e a embalagem, tudo isso, entendeu? Na questão do tecido, você não trabalha assim. Você sempre, constantemente, só faz com o tecido do cliente ou não? Geralmente eu faço, assim, 90% das vezes com o tecido do cliente. Geralmente eu não vou na rua para comprar tecido. Então, se quase 100% é só retirar. A não ser se você tivesse aí variações. Aí você já teria que fazer outras contas. Mas se quase 100% é com tecido de cliente, eu não gosto. Mas é que para vocês talvez é outra. Eu não, porque dá muito erro e o cliente vem com desculpinha de desconto e acha que. Porque o tecido não é caro, né, gente? Tecido não é uma coisa caro. Você faz uma roupa perfeita aí com um tecido que custa R$20. Aí eles têm mania de achar que a gente vende tecido. E eu sempre falo, a gente não vende tecido aí, ó. A gente não vende tecido. A gente vende mão de obra, ou seja, tira só o valor do tecido aí, mas sua mão de obra é esses 40% incluído. Na questão de hora trabalhada, por exemplo, ali na questão, gastei 3 horas para fazer um blazer, ali já enquadra a sua mão de obra. Os mais 40% é o lucro que você vai tirar, porque você está usando a sua mão de obra. Ela entra como, vamos dizer assim, como material. Entendeu? Então, a conta das suas horas trabalhadas ali é o valor da sua hora. Então, você tem que aprender a colocar. Eu gasto 3 horas para fazer, quanto custa a minha hora? Entendeu? A tabela que a Leila dá é automática, se eu não me engano. Parece, né? Ele já determina. Aí, lá no final, que você vai ter que determinar. Se a tabela que a Leila deu te deixar muito, um valor muito, não, tá muito pouquinho, aí você acrescenta mais. Só que ali já é incluída a mão de obra. Já. Aí você só tira o valor do material. Ou seja, algo padrão. E você trabalha com tecido como? Você compra o tecido e oferece para o cliente, dependendo do modelo, ou você vai atrás quando o cliente te pede a peça? Eu tenho um fluxo muito grande, por exemplo. Muito grande. Eu tenho um fluxo muito grande de cliente. Então, lembra que eu falei que eu atendo de segunda e sexta? Eu consigo fazer como se fosse uma remessa. Eu saio da minha cidade. Eu compro tecido aqui próximo, 15 km de distância, no máximo. Eu saio daqui, vou para lá e compro lá. Quando eu chego lá para comprar, é para mais de 6 clientes, 7 clientes de uma vez. Eu não vou para comprar um. Então, mas por isso... Oi? A questão de gosto. Vamos supor, eu gosto de uma estampa e você compra uma estampa que eu não gostei. Vamos colocar assim, você compra aleatório, a pessoa te dá mais ou menos o norte. A questão de estampas é algo muito abrangente. O que você consegue mostrar para cliente é tipos de tecido e cores. Aqui no grupo hoje, uma moça, uma senhora, falou assim, a gente sempre ter amostra de tecidos para mostrar para cliente. Eu vi um áudio assim hoje. E realmente, faça uma tecidoteca. Todos os tecidos que você costura aí, não deixa um quadrado assim,
e faça bloquinhos e mostre isso pro cliente. É o máximo que você vai conseguir fazer. Porque não compensa você deixar muito tecido na sua casa, que eles envelhecem, traça também, traz traço, aí rato, corrói, e quando você vai abrir tá cheio de bolor, sabe? Então não compensa. O que compensa você... E tem que contar a questão de mudança de tonalidade, dependendo da metade do tecido que você tem na sua casa. Então, o que compensa? Você ter as tecidotecas, os quadradinhos de tecido, tudo que você já costurou, tudo que... Vá numa loja, ó, eu faço isso. Eu vou aqui nas lojas de tecido que tem aqui, e nas que eu sempre compro, e eu peço vários pedacinhos de tecido e explico para eles o que eu vou fazer. Eles adoram fazer isso, porque eu falo que eu vou comprar lá. E realmente eu vou. Eu falo assim, tem como vocês me dar uns pedacinhos de tecido? Eu vou montar uma tecidoteca, eu preciso mostrar para meus clientes, e lá não costuma armazenar tecido. Aí eles ficam super felizes. Eles fazem um monte de retalho, todo tipo, e em cada um eles até pregam o valor, para mim não se perder depois. Chega em casa, eu coloco... Ah, isso é importante também. Separe os valores de tecido já, dos que você já tem. Faz a tecidoteca, os quadradinhos de tecido, coloque o valor de cada um para você, não mostra isso para cliente. E Sim, ali, nunca mostra o valor para cliente. Ali você vai ter a base de tudo. Então mostre isso para o cliente. Agora, a questão de estampas, várias cores, é algo que vocês têm que decidir na conversa ali. Mostra para ele, ó, eu tô com esse tecido aqui na loja, porque por isso que eu marco sempre, gente. Eu marco com o cliente. Sempre marco com ele. E eu sempre aviso. Gente, se vocês querem que eu faça uma roupa para vocês, me procure um mês antes. Porque com 10 dias eu não vou conseguir fazer. Por causa que tem muita gente, a rotatividade é muito grande. Então, ali, eu uso todo esse tempo para mim já ir atrás da loja, mostrar para ele, ó, no celular tá assim, mas é um tom mais claro, já deixo bem claro para ele. Se por acaso lá em casa ele não conseguiu ver um pedacinho de tecido, entendeu? Aí eu faço assim. Aí na sua pergunta, é só você tirar o valor do tecido. A conta vai permanecer a mesma. Porque você tem que ter a sua lucratividade. Não é porque você não está comprando tecido que você não tem que receber pelo que você está fazendo, entendeu? É igual eu sempre falo, você não vende tecido, você vende só mão de obra. Entendi. E deixa eu te falar, igual vamos supor, essa parte de fazer. Aí a minha bainha aqui eu cobro R$30. R$30, tá certo? Eu não preciso colocar os 40%. Precisa. Não, porque aí Ou já tá o valor incluído quando eu faço a tabela. Porque você está usando um valor fixo, né? Igual... Aí eu te pergunto, desses R$30, o que é do ateliê, o que é seu e o que é lucro? Então, pelo que eu tinha feito lá, de lucro ficava R$5. Aí você precisa ver. Não, então, aí você precisa ver, ó, R$30. R$30. Sobra R$5 de lucro, então você tem um custo no seu ateliê de R$25. Eu acho que R$5 de lucro é muito pouco. Para uma costureira formada, para uma pessoa formada. Porque você não é a Leila que não tá formada. Você gastou para você se formar. Você é o quê? Estilista? Uhum. Design de moda? Modelista? Ah, você tem um valor agregado. Então, aí a gente já tem outro patamar, entende? Por exemplo, eu até botei aqui agora, esse modelo aqui desse vestido. A moça falou assim pra mim, você faz modelagem? Eu falei assim, não. Curta e grossa, não faço. Aí ela, quanto que fica pra fazer um vestido desse? Eu falei assim, menos que 15 mil você não faz. Aí ela falou, eu gostaria de um orçamento então. Por quê? Eu também sou como o Jonathan. Raramente eu trabalho com tecido de cliente. Mas esse vestido aqui, pra eu atender ela, a minha irmã, que é designer de moda, vai ter que estar presente. A minha irmã cobra por hora R$70 pra atender. Ela é designer de moda. Então ela cobra por hora, 70. Então, pra ela poder vir aqui atender, dar todo o negócio e tal, já foi 3, 4 horas. E a pessoa só sai daqui pagando esse valor. Então ela cobra por isso. Esse modelo aqui, eu falei pra cliente, olha, acabei de falar com a loja, não existe esse tecido, tem que mandar fazer. Eu preciso de 20 metros, basicamente, para esse vestido. Ele é todo forrado. Todo forrado. O godê dele, a capa dele aqui é metros e metros, aqui é a capa dele. E esse tecido eu vou mandar fazer. Só pra mandar fazer essa metragem aqui, tá ficando quase R$7 mil pra fazer esse tecido. Fora o bordado que é a minha irmã que vai fazer. Mais uns 8 mil de bordado aqui vai. Mais a mão de obra, ela não vai pagar menos que R$20 mil um vestido desse. Menos que isso não vai. Não mesmo. Porque é um modelo conceitual. Deixa eu falar uma coisa pra você. É só que hoje no nosso meio, o nosso conceito é o que é? Você aprende, hoje eles te instruem, agora tá menos, mas quando eu fiz os cursos e tal, eu de Marta tá aí na tela também, ela fez junto comigo. Só que, olha só, eles nos instruem mais a ser empregado, não a ser empreendedor. Para trabalhar para si próprio. Então, o que acontece? O nosso leque é muito fechado, até para nós mesmos. Eu tô falando aqui que tem muita gente que tá aí, que um dia eu descobri que através do meu trabalho, eu não imaginava que eu poderia ser rica, que eu poderia crescer. E eu aprendi isso, não sei se você conhece, com a Thaís Rodrigues.
Conheço. Ela começou pobre, ela fez curso em outros países e hoje ela é uma pessoa empreendedora rica. Mas só que eu não tinha essa visão. Porque eu achava que quem era pobre ia permanecer pobre, não poderia crescer. Porque quando você entra dentro de uma sala de aula, eles te ensinam, mas você é um CLT. E quando você abre um outro leque na sua vida, começa a conviver com pessoas que têm um olhar mais aberto, você entende que isso é mais fácil, entendeu? Mas só que para a gente tirar isso da nossa cabeça, que isso vem ensinado desde criança, é mais difícil. Eu não sei se vocês entendem. Eu entendo. Então, hoje, eu olho assim, eu não trabalho com facção. Aqui tem muita gente que trabalha, eu ganho muito na facção. Só que trabalham demais. Então, às vezes, eu prefiro ganhar um pouco menos e, assim, ter meus horários de prazer, ter dia de abrir, ter dia de fechar. E ter meus dias, às vezes, igual hoje, eu estava passando mal, hoje eu não fui trabalhar. Eu estava com febre, fiquei em casa. Agora, se eu trabalhar para outra pessoa, eu ia ter que perder horas no posto para dar um atestado para amanhã ainda ir passando mal. Então, esse leque, quando a gente começa a conversar com outras pessoas, é que abre a nossa visão. Porque, às vezes, o estudo é uma coisa. Agora, você tem uma visão que você pode usar ele é outra, entendeu? Exatamente. Eu fiz o curso em 2008 e eu comecei a ter essas visões, tipo assim, de uns 2 anos para cá, entendeu? É aquilo que a gente falava ontem sobre... É aquilo que a gente falava ontem. A gente precisa se posicionar como empreendedora. Não é como costureira CLT. Se eu falar pra você, uma costureira que tá ganhando um salário mínimo hoje, gente, ela tem que ir pro CLT. Porque você vai ter férias, 13º, você vai ter FGTS, vai ter muito mais benefício. Exato, você vai ter... Exatamente, Josimar. Entende? Então, assim, gente, de verdade, eu hoje, se eu não ganhasse 4 conto hoje, menos... Eu não trabalharia por menos que isso. Porque se eu fosse pro CLT, eu ia ganhar isso. Me ofereceram no começo do ano. Sonhos engavetados, porque, tipo assim, porque eu não tinha essa visão. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma visão diferente. Eu já consegui comprar máquina, eu já consegui, assim, decolar da onde eu tô. E hoje, assim, eu tenho um plano diferente, que eu não quero ficar nessa base que eu tô. Eu tenho um plano, assim, um sonho de crescer. Então, às vezes, eu falo assim com meu esposo, vem a José, sonhadora. Porque José, na Bíblia, era sonhador, e eu falo com meu esposo, eu sou sonhador igual a José. Eu sei que uma hora a minha vez vai chegar. E ele fica rindo. Eu falei, mas através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso estudo. É isso. É isso mesmo. Tá certo. Gente, ó, nós temos uma parte aí para falar de máquina, uma coisa importante. Máquina, procurem também algo para aliviar vocês demais. Muito. Máquina, gente, invistam em máquinas com Direct Drive. Essas máquinas de motorzão, procure trocar elas. Procure trocar elas. Sempre máquina um pouco... Não para a parte de cima nova, mas a parte de baixo dela... Sabe que é aquelas máquinas ainda de motor que eu vejo muita gente tem? Mude isso, tente trocar, nem que seja uma usada, e pegue um Direct Drive eletrônica, vai ajudar muito, a sua energia vai diminuir pela metade. Verdade, cai muito a luz. Então procure, o seu maquinário também, procure modernizar ele. Eu não falo deixar ele novo, mas nem que esteja de segunda mão, mas moderniza ele. Eu vejo costureiras famosas, aquelas máquinas de motorzão, não tô rebaixando quem tem, é que elas são famosas. Elas têm dinheiro, mas elas não investem nisso, entendeu? Eu vejo lá quando elas ligam no vídeo aquele barulho de motorzão, sabe? Então, procura trocar isso. A sua energia de 180 vai cair para R$80, sem mentira nenhuma. Então, máquinas Direct Drive, máquina um pouco mais moderna, vai te ajudar muito. Vocês não têm noção. Eu acho que a maioria hoje já é assim, mas eu ainda vejo pessoas com esse tipo de máquina. Então, é uma boa mudar. Tentar mudar. Nem que se for de uma, sabe? Mas tentar mudar. A gente investir um pouquinho, né? Isso, investimento é tudo. Ô, gente, a aula vai cair. Tá avisando aqui já. Porque só pode ir até quase 2 horas. Ó, amanhã a gente vai retomar a aula e a gente vai poder compartilhar conhecimento, tá? Eu queria que amanhã o exercício fosse assim, ó. Que cada uma, a cada 10 minutinhos, pudesse falar quem é, de onde é, o que faz e qual a maior dificuldade, entende? Pra gente poder tentar se organizar, né? O intuito dessas aulas aqui é para que a gente possa realmente se ajudar. Tá? Isso daqui é o que eu faço no meu curso com quem paga, né? Só que é muito mais denso, é muito mais conteúdo com eles. Aqui não, aqui é uma coisa mais tranquila. Mas amanhã eu queria que vocês pudessem falar do ateliê de vocês, da vida de vocês, né? Das dificuldades, e falar disso, porque daí a gente vai uma ajudando a outra, né? Então tem uma que tem mais conhecimento, a outra que não tem. Eu que nunca fiz modelagem, que posso ter um conhecimento com a Dai sobre modelagem, e a Elzimara aí, as duas. Então, assim, uma vai ensinando a outra, vai agregando valor à outra, né? Então, eu vou deixar aqui um beijão pra vocês. A live, a aula, eu consegui gravar, graças a Deus. E amanhã já vai estar disponível no YouTube. Então, a segunda aula vai estar disponível pra quem perdeu também.
Gente, não consegui falar sobre o meu negócio, que é vestido, tanto pro lucro, mas amanhã eu tento falar alguma coisinha, tá bom? Eu ia falar sobre isso e mostrar um leque para vocês, assim, um leque de abertura maior um pouco. Porque é algo Eu assim, quero rotativo, saber como trabalhar com peça. Ai, o dele é legal, o dele é legal. Para quem quer lucrar, é ótimo. E ainda mais para quem costura. Porque eu conheço donos de lojas de aluguéis que não sabem nem o que é uma agulha. Então, você já sabendo costurar, fazer e alugar, é algo que vai mudar, sabe? Dar uma mudança de chave aí na sua vida, por exemplo. É algo que você vai fazer uma vez, nunca mais vai ter que fazer, vai ir e voltar, vai ir e voltar, vai ir e voltar. Você sendo costureira, você vai saber o que fazer na hora que volta, na hora de ir pro cliente, entendeu? É algo, tem um vestido ali, um exemplo, tem um vestido ali, eu gastei nele, eu gastei para fazer ele, acho que não chegou a R$200 para fazer ele, esqueci tudo, mão de obra é minha mesmo, não tô contando com a mão de obra. Gastei ali R$200 no máximo, eu já lucrei com ele mais de R$2.000 por esse mesmo vestido. E os meus aluguéis aqui não é tão caro. E aluguel de roupa, não sei se vocês pesquisam ou se vocês precisam, porque quando vocês for precisar, vocês vão ficar assim, meu Deus, aluguel de roupa não é roupa de festa, não é barato. O mais barato vocês vão achar aí, o aluguel é R$350, mais barato vocês vão achar. E o vestido de festa, entendeu? Vestido de noiva. Eu tenho vestido de noiva que eu gasto no máximo R$100 para fazer e alugo por 5 mil, R$6.000, entendeu? Então é algo assim, excelente. Aí amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Lembrar. Ah, outra coisa. Quem quiser o e-book que eu mostrei aqui, aquela hora, sobre a estimativa de tempo de serviço, me manda mensagem lá pelo Instagram, que eu vou pegar o seu e-mail pra te mandar, tá bom? Isso daí, porque eu acho que é um material que algumas já me pediram também e eu nunca disponibilizei. Aí eu vou disponibilizar agora, tá certo? Amanhã a gente conversa mais. Amanhã vai ser pra conversar, pra alinhar as coisas, tá bom? Hoje foi meio corrido assim, não consegui falar tudo ainda, porque a gente vai falando, entra em história, já falando, né? Mas, ó, gente, para vocês ter algo para falar para seus clientes no momento de falar preço, pesquisem sobre exclusividade e personalização de peças. Marque isso aí, ó. Exclusividade e personalização de peças, qualidade dos materiais e acabamentos, tempo e mão de obra e especialização, e garantia de costura. Garantia de costura, amanhã eu vou explicar o que é rapidinho. Garantia de costura, o que significa isso, o porquê que o cliente fica tão interessado quando você fala sobre a garantia de costura. Garantia de costura é igual de loja mesmo. Não sei se vocês fazem isso, mas eu ofereço garantia de costura. Garantia de tecido não, mas garantia de costura eu ofereço. Tá? Eu não explico como que eu faço, mas assim, se tiver tempo também, né? Porque a gente conversa bastante. Mas gente, tá bom. Queria ver se eu consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, vai acabar, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui. Porque daí vocês conseguem baixar. Que aí não precisa de eu enviar no e-mail de vocês. Alguém me perguntou aí alguma coisa aí. Aí eu falei, não sei se dá. Que deixa eu ver se dá. E-book. Aqui. Porque quem sabe dá pra fazer isso aqui agora. Deixa eu ver, vamos ver. Chrome, janela. Aqui, deixa eu ver se dá. Peraí. Deixa eu ver se dá pra enviar. Porque daí eu já envio agora. Gente, a live, ó. Eu faço tanta live que eu tô com live na cabeça. A aula hoje do Jonathan foi boa? Vocês gostaram? Se não gostou também, paciência. Se não gostou também, paciência. O problema é de vocês. Obrigado. Eu tenho um defeito que eu falo muito rápido. Eu tenho que me controlar. Meu filho, eu falo no 3 vezes. Nossa, eu tô ensinando as pessoas aqui, às vezes eu pego para ensinar aqui, né? E como é aqui, aí eu não ligo muito, porque eu vou explicando de novo. Mas online, assim, às vezes que eu vou falar com alguém, eu falo muito rápido. Aí, qualquer dúvida, gente, que vocês ficarem, pode me mandar ali no privado, não tem problema, tá lá no Instagram, eu respondo. Eu respondo gente, assim, que sempre me pergunta do Brasil todo também. Gente, tudo quanto é lado me manda pergunta, eu respondo. Eu gosto de fazer isso. Aí eu falo um pouco rápido, às vezes não fico algo sem entender muito. Mas é porque eu tentei, sabe, falar mais ou menos assim, que a gente conhece, sabe? Então tem que ser meio rápido. Mas qualquer coisa, me desculpa aí, tá bom, gente? Me pergunta lá que eu respondo. Gente, eu não consegui mandar aqui, então quem quiser esse e-book com os 50 tipos de serviços ali, com o tempo, as explicações, me manda mensagem no Instagram que eu envio ele, tá bom? Então, é isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Pra quem perguntou aí, eu consegui gravar, tá? Então, eu vou postar amanhã. Hoje eu não vou conseguir mais, mas amanhã eu posto e vai estar tudo certinho. Até amanhã. Preparem o discurso de amanhã. Eu quero escutar discursos aqui amanhã, hein? Exatamente. Tchau, gente. Boa noite. De falar mesmo? Eu acho que eu sou mineira. Eu acho que eu sou mineira, hein? De verdade. Eu acho que eu sou mineira.
Bem, eu sou mineira de verdade. Um cafezinho, um pão de queijo e uma conversa, meu filho, olha, eu vou longe. Olha, a brasileira ficou quieta. Não falou nada. Gente, tchau, um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, gente. Até amanhã.